Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Carluxo, Carlos Bolsonaro, parece que não está gostando do que está vendo no STF lá, em que o seu pai em breve se tornará réu, ele e mais outros. E aí o Carluxo surtou nas redes sociais e sobrou até pro Pablo Marçal. Eu vou trazer aqui. E aí o Carluxo foi fazer uma relação de que o Lula não tá no país ou não tá aqui. O que tem a ver uma coisa com a outra, cidadão? Realmente são delírios típicos de Carlos Bolsonaro. E falarei também que o general Heleno abandonou Jair Bolsonaro. A gente estava aqui acompanhando a defesa do seu advogado. É impressionante como é que a hora que o barco tá afundando salve-se quem puder, cada um por si, e o outro é que se resolva para lá. É mais ou menos essa a linha da defesa aqui do general Augusto Heleno. Vou trazer detalhes e a fala parte da fala do advogado dele. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima. Não gostou? Joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, a gente está aí praticamente na véspera ou na antevéspera do Bolsonaro se tornar réu lá no STF. Ele que já está inelegível, em breve se tornará réu e vamos ter que esperar um pouquinho mais para ele ir pagar pelos crimes que ele cometeu na cadeia. E olha, eu acho que não vai ser pouco tempo preso, mas a gente vai ter que aguardar aí mais um pouco para ter a sentença. E aí, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, parece que tá, sentindo o golpe ali. Ele postou o seguinte nas redes sociais. Nesse dia que começou aí, a leitura lá e tudo mais, em breve o julgamento. Por que será que sempre que tem algo esquisito aqui em solo brasileiro, o cachaceiro se faz de desentendido e viaja para algum lugar? Cachaceiro é a forma como eles chamam aí o Lula. É óbvio que é um jogo de cartas marcadas desde que o descondenaram e então sai de cena para fingir que nada tem a ver com isso e segue a democracia pujante e inabalável. A despreocupação com a proporcionalidade e o roteiro da organização é tão grande que até o Chapolin teria inveja destes capítulos de seriado mexicano. Bom, primeiro, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fato do Lula estar aqui no Brasil, tá no Japão, tá na China, se quisesse ir para a Lua, não muda em nada o que está acontecendo lá no STF. O Lula é o chefe do executivo, goste-se ou não, concorde-se ou não. Então ele tá aqui em Brasília ou não tá, não faz diferença no julgamento, cidadão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora, quando ele escreve aqui que tem algo esquisito em solo brasileiro e aí viaja, sai de cena para fingir que não tem nada a ver com isso, me lembrou o Bolsonaro, que na véspera da posse do Lula foge do Brasil, não tem a capacidade de transmitir ali a presidência para o Lula, de entregar a faixa, sai. Aí, inclusive, fala, estava nos Estados Unidos no 8 de janeiro para fingir que não tem nada a ver. Então, essa fala aqui do Carlos Bolsonaro se encaixaria muito bem para o pai. Então, esse aqui é um ponto, cidadão. Tome tento aí e respeite a inteligência alheia. Querer apontar o dedo para os outros, acusando de não estar aqui e aí para dizer que não tem nada a ver, é o que aconteceu com o Bolsonaro. Está acontecendo, só que não vai colar. Essa desculpinha de eu estava nos Estados Unidos no 8 de janeiro não vai colar, porque o 8 de janeiro não foi um fato isolado. Foi, digamos assim, falei isso aqui várias vezes, mas um de vários episódios que começaram lá atrás e terminou no 8 de janeiro. Simples assim, e a justiça vai dizer isso. E aí, mais tarde, sobrou até pro Pablo Marçal, de quem eu não tenho nenhuma, porque eu não tenho nenhuma simpatia, zero, mas por mim, nessa briga aqui de Carluxo e Pablo Marçal, torço pela briga. Disse então Carlos, mais um dia se passa e por onde anda o tal do Marçal se manifestando sobre os presos políticos do 8 de janeiro? Até gente que nunca tive o mínimo de afinidade já se posicionou sobre a covardia diversas vezes. E este sujeito por onde anda? Sem ressentimentos ou brigas, apenas fatos. Onde estão as cobranças que fazem quando é com outro em absolutamente toda e qualquer situação? Então tá aqui o Carlos Bolsonaro e o Marçal que nunca se bicaram, mas teve um período de trégua ali nas eleições
municipais, o Nicolas mediou uma conversa, ligou para o Carlos, ligou para o Pablo Marçal e colocou os dois para conversar, e aí os dois meio que se entenderam, aí o Carluxo fez um post dando uma afagada no Pablo Marçal e vice-versa e tal, aí parecia que estava tudo bem, mas de lá para cá o Carluxo já deu umas outras alfinetadas no Pablo Marçal, sem citar o nome, e hoje fala abertamente o tal do Marçal. Em 2026, o Pablo Marçal, que está inelegível, diz que vai ser candidato. O Bolsonaro, que está inelegível, diz que vai ser candidato. Mesmo que não sejam, se continuarem inelegíveis, o caso Bolsonaro é irreversível, eu acho. O Marçal tem lá uma pontinha de esperança para ele. Então que eles se biquem bastante, que eles briguem bastante, não literalmente falando, e que divida os votos aí da direita e da extrema-direita. Então é isso. Bom, e no julgamento que começou no STF, chamou atenção o fato da defesa do general Heleno jogar a responsabilidade no colo do Jair. Sim, o general Heleno está complicando Jair Messias Bolsonaro. Matéria de Raquel Landim no UOL. Começa, até tu, Heleno. Continua, como nas tragédias gregas, o ex-presidente Bolsonaro já tem um Brutus para chamar de seu. Conhecido por ser uma espécie de eminência parda ou um Golbery da Costa e Silva de Bolsonaro, o general Augusto Heleno abandonou nesta terça o capitão à própria sorte. Ao se referir a uma live realizada no dia 29 de julho de 2021, em que o ex-presidente disseminou mentiras sobre o sistema eletrônico de votação, o advogado Matheus Milanes, que representa o general Heleno, afirmou: ele, o Heleno, ficou sentado, não falou uma palavra. Não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. Do tipo, meu cliente não tem culpa, a culpa é de quem? De quem falou. Quem que falou? Jair Bolsonaro. Nota-se que é um representante legal do mesmo Heleno que em fevereiro de 22, durante uma reunião ministerial, afirmava: se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Aí o Heleno, nessa ocasião, foi interrompido por Bolsonaro para que aquilo não vazasse, e vazou. A defesa de Heleno não nega o 8 de janeiro, nem a tentativa de golpe de Estado. Diz apenas que Heleno não participou de nenhuma organização criminosa e que não sabia de nada. Seu advogado esquece dessa reunião ministerial gravada, pergunta qual é o valor de prova de sua famosa agenda que ninguém viu, e argumenta que o próprio Mauro Cid afirmou que as falas de Heleno a favor de uma ruptura institucional da ditadura eram por causa da idade. Já era esperado que os demais réus tentassem salvar sua própria pele. Talvez com exceção do almirante Garnier dos Santos, praticamente todos foram na mesma linha, de não negar a tentativa de golpe, mas apenas tentar se desvencilhar dela. Geralmente, quando as organizações criminosas naufragam, é um salve-se quem puder. Só provoca espanto a forma com que o advogado de Heleno, que foi chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, tenta transformar o general em um velhinho que nada sabia e nada viu. Bom, eu acho que não vai adiantar. O general Heleno, na minha opinião, vai virar réu também e deve depois ser condenado. De todas as defesas que a gente foi acompanhando aqui, a única que parece ter alguma chance de sair fora disso tudo é a do general Paulo Sérgio, que na época ministro da Defesa, que se agarra da delação de Mauro Cid, e nela o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, limpou a barra do general Paulo Sérgio em alguns pontos. Então a defesa do general chegou a dizer, olha, a delação vale ou não vale? E aqui é um ponto importante, porque ele tenta se apegar então à delação premiada, que vai valer pro julgamento, e se ela valer, você não pode também sair, peraí, não, então vai valer para condenar o outro, e vai esse aqui não vale para absolver. Então a defesa dele está indo nessa linha. O advogado me pareceu bastante seguro, né, nessa argumentação, e se tem alguém desses que estão sendo aí julgados nesse momento, pela primeira turma do STF, que tem chance de dar uma escapadinha, é esse aqui. Mas mesmo assim, não sei se vai ser o suficiente para convencer os ministros lá que fazem parte dessa primeira turma. Aí o Bolsonaro já saiu na choradeira danada, falando que o Flávio Dino tem problema pessoal com ele, que já o processou lá atrás, mas isso já foi votado, inclusive no plenário, os 11 ministros
Eu trouxe aqui e já falei que apenas o André Mendonça, votou para tirar o Flávio Dino e o Moraes, eu acho que o Zanin, da votação. Até o Cássio Nunes, que o Bolsonaro indicou, concorda que o Flávio Dino, que o Moraes e o Zanin podem participar e que podem julgar, sim, Bolsonaro. Então, Bolsonaro, né? Não dá mais. Essa choradeira aí, o povo tá de saco cheio. A prova disso é que a manifestação lá de Copacabana deu bem menos público do que já deram outras manifestações no mesmo local, convocada pelo mesmo Bolsonaro, pelo mesmo Malafaia. Então agora é só aguardar para ver quando oficialmente Bolsonaro vai se tornar réu, e não vai demorar muito, e a gente vai ficar atento trazendo novidades para vocês. Gente, então é isso. Bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.